pensando em fazer um cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa? Já decidiu qual navio você vai embarcar, qual porto você vai desembarcar, mas ainda está na dúvida de como vai ser o seu retorno lá da Europa para o Brasil? Neste vídeo eu vou te contar a nossa experiência voltando lá do velho continente para o Brasil após um cruzeiro de travessia. Oi, eu sou a Bia, esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar, que com bom planejamento qualquer destino é possível. Neste vídeo eu vou te contar como foi a nossa experiência viajando lá da Europa para o Brasil. O cruzeiro que a gente fez, a gente saiu no dia 3 de abril lá do porto do Rio de Janeiro e desembarcou lá no porto de Barcelona no dia 19 de abril. E a gente não voltou para casa nenhuma, nem duas, nem 3 semanas depois que a gente desembarcou. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu te conto quanto a gente gastou no nosso cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo onde eu te conto quanto a gente gastou para chegar na Europa. A gente conseguiu fazer um planejamento para turistar, para viajar pela Europa e a gente acabou conhecendo 13 países na Europa. E o nosso embarque de volta para o Brasil acabou acontecendo só no final de junho. Então a gente ficou essa janela de tempo lá na Europa passeando. Então a gente desembarcou no dia 19 de abril. Quando a gente passou na imigração, a gente tinha com a gente a comprovação de continuação da nossa viagem com passagens aéreas, passagens de trem, passagens de ônibus, acomodações, mas a gente ainda não tinha a nossa passagem de volta para o Brasil. O que a gente tinha era a comprovação financeira para comprar a passagem naquele momento, se por um acaso a nossa entrada fosse negada ou por qualquer outro motivo a gente tivesse que voltar para casa durante a viagem. Então a gente tinha o dinheiro da passagem, mas não tinha necessariamente a passagem comprada. E a gente nem imaginava quando a gente ia voltar para o Brasil, por onde a gente ia voltar para o Brasil, e ainda a gente ainda estava querendo, né, fazer uma outra viagem pós-Europa, então a gente estava com o leque aberto. Mas depois a gente foi pensando bem que era melhor a gente aproveitar aquela viagem que a gente já estava fazendo na Europa e voltar para o Brasil antes de começar uma nova viagem. Então, em meados de maio, quando a gente estava lá na Itália, a minha mãe ela falou que era bom a gente começar a pesquisar passagens de volta para o Brasil. Como eu te falei, a gente não tinha data, não tinha, assim, ideia de quando a gente ia voltar. Mas aí depois a gente lembrou que o verão europeu tava chegando, a altíssima temporada tava chegando e a gente não tinha dinheiro para bancar uma passagem comprada em cima da hora dentro da altíssima temporada. Também tem a questão dos aeroportos dentro da Europa, que se você nunca viu na TV ou nas redes sociais, os aeroportos no verão, que tá todo mundo que tem as férias nessa época do ano, querendo ir para alguns países da Europa, então os aeroportos eles ficam lotados, ficam sobrecarregados e tem muitos voos que são cancelados. Então a gente não queria passar por isso na finalização da nossa viagem para não ficar com uma impressão negativa, para não ficar com dor de cabeça. Então a gente decidiu que a gente ia voltar um pouquinho antes da altíssima temporada começar. Dito isso, a gente ainda queria aproveitar um pouco na Europa, então a gente começou a pesquisar pro mês de junho. Esses sites que eu gosto muito de usar são o Skyscanner e o Google Voos. Eu gosto de usar esses sites, mas não necessariamente eu compro as passagens por eles. Eu uso como uma ferramenta de busca para eu saber qual é o valor, quais são as companhias aéreas, quais são as datas. Eu faço as minhas buscas e depois eu vou lá para emitir as nossas passagens. Então eu basicamente usei esses sites para procurar passagens da Europa para o Brasil. Como a gente não tinha a finalização da nossa viagem, assim, a gente não tinha um roteiro totalmente redondinho, totalmente fechado. A gente saiu de casa sim com a maioria das nossas acomodações, passagens, coisas do nosso roteiro já pagos e reservados desde casa, desde São Paulo, mas tinha uma coisinha ou outra que a gente ainda tinha que resolver. A gente tinha uma mente aberta para qual cidade a gente ia sair da Europa e para qual estado, cidade do Brasil a gente ia entrar. A gente só sabia que a gente queria sair da Europa para o Brasil antes de julho, antes de agosto. Então, como a gente não tinha uma cidade fixa para sair da Europa, ou um país fixo para sair da Europa para o Brasil, a mesma coisa também aconteceu para chegar no Brasil. A gente tinha, assim, uma preferência de chegar em São Paulo, claro, porque a gente vive em São Paulo e ia ficar muito mais barato chegar em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também queria ainda ficar uns dias para tomar um solzinho, porque afinal a gente estava viajando lá pela primavera da Europa. Lá na Europa estava chegando o verão e a gente queria tomar um solzinho. E aqui no Brasil a gente ia chegar em pleno inverno. Então a gente decidiu que a gente queria aproveitar alguns dias do inverno brasileiro em alguma cidade que tivesse praia. Dito isso, o nosso leque ele se abriu para procurar passagens para São Paulo, porque a gente vive em São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque tem praia e tá pertinho de São Paulo. Se a gente não achasse uma ponte aérea num bom valor para voltar para casa, a gente voltaria de ônibus sem problema nenhum. E a gente também abriu o leque para Salvador, que é uma cidade que a gente gosta muito. Eu particularmente
me vejo daqui uns anos, quando eu estiver bem velha, vivendo em Salvador, porque eu amo aquela cidade e todo ano a gente vai pra lá. Então, é uma forma de já colocar nossa viagem anual pra Salvador dentro dessa viagem, já que a gente queria aumentar nossa viagem da Europa pra algum outro cantinho. Então, a gente acabou comprando um trecho lá da Europa pra Salvador, que foi o trecho mais barato que eu encontrei na época que eu tava procurando a passagem. Acabei encontrando uma passagem de Madrid, na Espanha, pra Salvador, no Brasil. Então foi esse trecho que a gente comprou pra ser o nosso retorno pra casa. Sabe aquele aeroporto que aparece naquela série da Discovery, o Madrid Barajas? Então, a gente saiu desse aeroporto. Eu só achei um fato interessante citar. Sim, pra quem já assistiu a série, eu não sei se é uma série. Pra quem já assistiu, é o mesmo aeroporto. Enfim, a gente já passou por alguns aeroportos dessa série. Enfim, um fato nada a ver. E depois que a gente comprou a passagem, aí sim a gente meio que foi fazendo com que o nosso roteiro terminasse lá em Madrid. A gente tava lá na Itália, depois a gente voltou pra Inglaterra, a gente fez umas coisinhas, passou em Andorra e depois a gente foi pra Madrid. Aquela cidade também, ela é gostosinha, que seria a nossa última cidade na Europa, infelizmente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu te conto o nosso roteiro. Eu vou deixar aqui na descrição, se você estiver curioso em saber quais foram os países que a gente passou e quais países você pode colocar no seu roteiro também. Mas antes da gente sair comprando a passagem, eu fui pesquisar, né, a companhia aérea que apareceu pra gente comprar as passagens foi a Air Europa, que particularmente eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, porque eu só sei o nome das companhias aéreas, assim, que eu sei de verdade, assim, as que voam aqui na América Latina, então eu não sei direito o nome das companhias aéreas que vão lá na Europa, além das low costs, então, como eu nunca tinha ouvido falar da Air Europa, eu fui ver uns reviews na internet, no YouTube, porque tem muita gente que trabalha fazendo isso, então se eles estão fazendo isso, vale a pena a gente dar uma conferida antes de comprar uma passagem aérea. Então, depois de ver uns vídeos, eu vi que tava tudo certo, que a companhia não era aquele mar de rosas que tem umas companhias que a classe econômica, ela é, assim, espetacular. Mas também eu vi que o avião, ele era inteirão, que é isso que importa. Um avião ser inteiro para trazer a gente em segurança para casa, sem grandes problemas. Então, depois de ter visto isso, a gente decidiu comprar a passagem lá de Madrid para Salvador. E o custo da nossa passagem de Madrid para Salvador, eu acho que foi um pouco mais caro do que deveria ser. Um trecho só. A gente pagou R$ 4.900 para duas pessoas, uma bagagem despachada e 2 assentos marcados. A gente também marcou assento porque seria uma viagem mais longa e a gente queria ter certeza que a gente ia sentar juntas, então a gente acabou pagando os assentos pra gente sentar juntas. Essa foi a nossa primeira vez despachando uma bagagem, porque normalmente a gente viaja só com as nossas mochilas, que elas estão dentro do padrão de bagagem de mão. A gente acabou comprando umas coisinhas a mais durante essa nossa viagem pela Europa, que a gente acabou que teve que comprar uma mala para despachar. Então, dentro do valor da nossa passagem aérea, tá incluído a passagem aérea para duas pessoas, uma bagagem de mão e 2 assentos marcados. Como a gente estava querendo fugir da altíssima temporada lá na Europa, foi um valor até que ok. Então eu te falei que a gente voou com a Air Europa, que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas se eu te falar que a nossa experiência com a Air Europa foi a mil maravilhas, que foi a melhor experiência numa companhia aérea que a gente já teve na vida, eu vou estar mentindo pra você e eu não quero mentir pra você. O nosso check-in online, ele foi super tranquilo, foi super assim, normal, do jeito que tem que ser. A gente teve que chegar no aeroporto um pouco mais cedo do que normalmente a gente gosta de chegar pra fazer um voo internacional. Por mais que você vai passar na segurança, vai passar na imigração, essas coisas, não precisa chegar assim tão cedo quanto alguém que vai fazer o despacho de bagagem. Então a gente teve que chegar mais cedo para despachar bagagem, ficar na fila para despachar bagagem, e naquele momento a gente percebeu que esse negócio de despachar bagagem não é pra gente. A gente ficou na fila, tem uma filinha até que razoável. Nessa fila, a gente conseguiu perceber que tem muita gente que despacha bagagem e só lá em cima da hora percebe que a bagagem tá super cheia e começa a tirar as coisas, arrumar. A gente quase que tava surtando com isso também, porque a gente dessa vez não levou a nossa balancinha de bagagem, porque era pra ser uma viagem mais minimalista, mas acabou que a gente acabou despachando uma bagagem com comprinhas. Mas a gente ficou na fila, despachou as nossas bagagens. E passando lá no balcão, como a gente já tava lá, eles imprimiram o nosso cartão de embarque. Assim, a gente não tem costume de passar no balcão, então normalmente a gente não pega o nosso cartão de embarque. Depois dessa viagem, a gente começou a imprimir nos totens para fazer um quadro decorativo das nossas viagens. E a gente viu no Airbnb lá em Montenegro, a moça ela tinha feito essas coisas, tinha bilhete pro Alasca, pra Sibéria, pra várias regiões assim do mundo que a gente quase não vê ninguém viajando. Então eu achei legal. Então a partir dessa viagem a gente começou a imprimir os nossos cartões de embarque. Depois que a gente despachou a nossa bagagem,
A gente deu mais uma voltinha pelo aeroporto para ver o que tinha por lá. E depois a gente seguiu para a área de segurança, onde a gente passou no raio-x. Tem todo aquele negócio de tirar seu notebook, tirar o seu celular, essas coisas. Se você estiver viajando com uma garrafinha de água, você não precisa jogar sua garrafa de água fora. Você só precisa estar com ela vazia para passar na segurança e lá do outro lado você enche no bebedouro. Tem bebedouro aqui para você encher sua garrafa de água com sensor ou para você tomar aqui na boca. Então, a gente fez isso, passou na segurança. Depois a gente passou na imigração, que foi, poxa, foi assim, dando tchau para aquela viagem, dando tchau para aqueles países que a gente só imaginava que um dia a gente queria viajar, mas a gente não sabia quando seria isso. Se seria possível a gente fazer uma viagem nesse estilo, e foi super legal que foi possível. A gente gostou muito. A gente tem os nossos países preferidos. A minha mãe tem a lista dela. Eu tenho a minha lista. E mais pra frente aqui a gente vai trazer um vídeo onde a gente vai te contar mais sobre o que a gente achou da nossa viagem, sobre o... pra vocês verem como que o nosso top 5 de países é totalmente diferente. Isso que é legal, mas enfim. Depois que a gente passou na segurança, a gente foi dar uma volta pelo aeroporto. Ele é super bonito. Ele é super grande. O nosso terminal foi o terminal que tem aqueles negócios no teto, assim. Umas estruturas no teto. Aí, a gente chegando lá no nosso terminal e tal, a gente foi ver qual era o nosso portão. A gente viu qual que era o nosso portão e a gente seguiu a vida. A gente seguiu a vida, né? Porque não necessariamente você precisa ficar sentado lá embaixo do portão que você vai embarcar. Se você gosta de fazer isso, tudo bem. A gente não gosta muito, porque uma vez, assim... A gente fez isso no aeroporto de Lima, que a gente estava embarcando para Cusco, no Peru. A minha mochila, ela estava super dentro das normas, estava super dentro do padrão. E a gente sentou lá, né? Porque, né? Mais prático. A funcionária implicou com a minha mochila de uma forma que eu tive que colocar minha mochila para medir lá naquelas caixas que tem da companhia aérea. A gente estava voando de Sky. Aí mediu a minha mochila, mesmo a minha mochila cabendo direitinho dentro do padrão de bagagem de mão. A funcionária ainda ficou pensando se ela ia deixar a minha mochila embarcar e tal. No final, a minha mochila ela foi embarcada, mas nunca mais eu sentei tão próximo do portão para embarcar. Tem gente que embarca com uma mochila, não, tem gente que embarca com uma mochila, com uma sacola, com não sei o quê, e tipo, a minha mochila tava tão magrinha naquele momento, coitada, ela tava tão vazia, tão tristinha, que ela passou tranquilamente no trem lá de medir as bagagens. Então, depois disso, a gente não senta mais tão próximo do portão. A gente viu qual era o nosso portão, viu o horário que ia começar o embarque, tem no seu cartão de embarque, tem no seu celular, também tem lá na televisãozinha lá, e a gente seguiu a vida, foi passear pelo aeroporto, foi ver o que tinha pra fazer. E quando chegou próximo do horário de embarque, a gente foi lá na fila, tava formando fila, não teve separação por categoria, não teve separação por status. Foi uma coisa doida, todo mundo formou fila. E quando já tava todo mundo em pé, até os idosos já estavam em pé para entrar no avião, falaram que o avião tava com problema e que o nosso voo ele ia atrasar um pouco. Tipo, podia ter avisado isso um pouco antes das pessoas formarem fila, de estar todo mundo já lá na sua ansiedade particular. Tem gente que tem medo de voar, tem gente que gosta de voar. Eu particularmente tô no meio termo aí, eu tenho medinho, mas também gosto de voar. Mas assim, podia ter avisado as pessoas, né, antes, mas não, esperou todo mundo formar fila pra só aí avisar que o avião ele não ia decolar naquele momento. Não tinha previsão pro avião decolar e que todo mundo podia voltar a fazer o que tava fazendo. Mas todo mundo que tava naquela fila, ninguém arredou o pé. Tipo, a gente ficou em pé, a gente, porque eu também fiquei na fila, né? Se ninguém ia sair da fila, eu que não ia lá pro fundo da fila. Tudo bem que todo mundo ia sair junto no mesmo horário, que o avião, né, ia sair no mesmo horário, mas por questão de honra, ninguém saiu da fila. Todo mundo ficou lá enfileirado na fila. A gente também ficou. Então, eles podiam ter avisado antes, ter feito uma notificação nos alto-falantes do aeroporto que o voo tal ia atrasar um pouco e não sei o quê. Não sei, foi uma confusão generalizada. Tinham crianças que estavam viajando sozinhas e estavam com um funcionário responsável. As crianças começaram a ficar com fome. A companhia não cedeu o voucher para comprar nada no aeroporto. Foi uma confusão, foi um negócio assim, que era Europa. Que bom que me trouxe insegurança, mas poxa vida. Depois de um drama generalizado, de uma confusão, de uma bagunça, a gente conseguiu embarcar na aeronave. Eu não tô reclamando de maneira nenhuma que eles estavam consertando o problema da aeronave. Porque foi muito bom eles terem visto o problema da aeronave antes dela começar a voar, né? Porque ninguém quer tá lá em cima e o avião ter algum tipo de problema. A questão é só a falta de tato, de gerenciamento, sei lá. Foi só uma falta de organização. Não tô reclamando do serviço de quem tava arrumando
zoando nem nada, só tô citando a experiência em si. Depois de um tempo, a gente foi liberado para entrar no avião, com a simpatia dos espanhóis ali em solo, que tava assim, tão emocionante. A gente sentou na asa do avião, porque ainda nesse voo a gente tava tensa por conta da travessia do Atlântico, que muita gente fala que essa é uma rota que tem bastante turbulência. A gente não é tão fã de turbulência. Não sei quem é fã de turbulência. Sim, eu sei que turbulência não derruba avião. Se você gosta de turbulência, me conta aqui nos comentários, que eu quero saber se você existe. Então a gente preferiu sentar na asa porque é uma região que você sente um pouco menos a turbulência. Então a minha mãe, ela sentou na janela, porque ela gosta de sentar na janela, e sobrou pra mim o meio, porque ia ser muito esquisito a gente viajar tantas horas com uma pessoa desconhecida entre a gente. Então sobrou pra mim o meio. É até bom, porque às vezes que eu viajo no corredor ou na janela eu passo mal. Sim, eu passo mal. Principalmente na decolagem. Eu, assim, quase vou de Americanas toda vez que o avião ele decola e eu insisto em olhar ou pra janela ou pro corredor, tentar com alguma coisa, que a minha boca ela fica tão pálida, mas tão pálida, que nem parece que é minha. Eu fico pálida, eu fico assim, de um jeito. Mas como eu gosto de viajar, eu aceito passar por isso. As poltronas, elas são confortáveis dentro da medida do possível para uma classe econômica. Para minha mãe, qualquer voo é confortável, porque ela tem 1,60 m, 1,63 m, assim, estando alto. Para ela, qualquer voo é confortável, qualquer assento do avião é confortável. Para mim, pra Bia, no caso, é mais complicado, porque eu tenho 1,85 m, então o meu joelho ele sempre vai roçando no banco da frente. Quando eu consigo ficar com a minha perna dobrada normalmente, ficar imóvel durante todo o voo. É um perrengue que eu aceito passar. Nada que como levantar um pouco para circular as pernas, dar uma voltinha, não resolva. Um dia, quando eu começar a viajar na Premium Economy, na classe executiva, eu acho que eu não vou ter esse tipo de problema. Porque eu não viajo na saída de emergência, porque é assento que você tem mais espaços para as pernas. Eu fico mais ansiosa do que normalmente eu fico durante um voo, porque sim, eu amo muito viajar, eu gosto muito de conhecer novos lugares, mas eu tenho medinho de voar, então eu não sento mais em saída de emergência, porque eu tomo pra mim aquela responsabilidade de que se um dia, se tiver uma emergência naquele voo, eu vou ter que ser a responsável em ajudar as pessoas. Não, eu não sento mais, porque não consigo relaxar, não consigo aproveitar o voo. Isso é uma coisa de uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu não fico mais na saída de emergência. Eu prefiro ficar com a minha perninha lá apertada um pouquinho, do que pegar essa responsabilidade pra mim. Então, o voo, ele é confortável. Se você tem menos de 1,70 m, é muito confortável. Agora, se você tá no time das pessoas mais altas, 1,75 m pra cima, mas a gente tá tendo esse privilégio de viajar, de conhecer novos lugares, pra mim não é um grande problema. Eu consigo passar algumas horas com um aperto na perna, então. A mesma coisa acontece quando eu tô viajando de ônibus, é a mesma coisa. Como pra mim é sempre um voo desconfortável, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas o voo em si, ele foi confortável. Tinham vários filmes mais novos para assistir. Tinha algumas séries também no voo. Ah, se você não tem fone de ouvido, leve o seu, porque não é distribuído fone de ouvido. Acho que quase nenhuma companhia mais distribui fone de ouvido. Assim, tiver um fone ainda de fio, leva com você também, porque não são todas as aeronaves que tem Bluetooth na tela, então leva o seu fone, porque ficar muito tempo sem assistir alguma coisa é muito chato, é muito, assim, entediante. Eu começo a ficar ansiosa, começo a ficar nervosa, pensando que aquele negócio vai cair. Então, eu sempre levo comigo um fone de fio. A gente teve 2 refeições. Também foi passado no intervalo entre elas as comissárias servindo um pãozinho. E, claro, você sempre pode levantar e ir lá no fundo do avião, lá na cozinha, pra ver o que tem lá disponível pra você comer se você ficar com fome. Nesse voo também tinha travesseirinho e cobertinha pra você ficar mais confortável, pra você dormir. E assim, foi um voo tranquilo, foi um voo confortável, não teve muita turbulência no nosso voo, graças a Deus. Eu sei que turbulência não derruba avião, mas ninguém gosta de passar por uma turbulência, não. Voaria novamente com a Air Europa, sim. Então, como eu te falei, foi um voo tranquilo, sem turbulência, sim. Claro que teve um pouquinho, mas nada muito impactante, nada muito que me marcasse tanto nesse voo. A gente chegou em Salvador com algumas horas de atraso, porque a gente saiu em atraso, mas assim, foi super tranquilo. A gente desembarcou em Salvador, passou pela segurança, deu nossa entrada no Brasil, pegou a nossa bendita mala, aquele trambolho, mas já tava quase no fim, já tava quase na hora desse trambolho ficar em casa e nunca mais sair de casa, porque é uma dor de cabeça, é um trambolho, é um negócio que não é muito prático. A gente pegou nossa bagagem, seguiu lá pra fora pra ver como que a gente ia pra nossa acomodação em Salvador. A gente acabou indo de Uber, mas nesse vídeo eu não vou te contar quanto a gente gastou em Salvador, qual foi a nossa acomodação, porque esse vídeo foi basicamente pra te contar a nossa experiência voltando lá do velho continente pro Brasil
após um cruzeiro de travessia. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal para apoiar duas mulheres negras a viajarem mais pelo mundo, para te mostrar que você aí desse lado também pode viajar para onde você quiser, sem agência, sem pacotes e economizar e viajar dentro das suas possibilidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like ou um comentário aqui embaixo, porque com isso o YouTube ele entende que o nosso vídeo ele é interessante, ele é informativo e entrega para mais pessoas. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!